Para o efeito, fazemos sempre uma conexão a vários pontos do mundo e vamos hoje começar por fazer uma conexão à Suécia, onde está o Wellington Calazans, que nos fala da cidade de Estocolmo, mais propriamente dito. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a esta conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite a você assistindo ao canal TPA Notícias, aqui o programa Conexão Angola. Prazer estar aqui. Wellington, enquanto não nos é possível fazermos conexão aos nossos restantes convidados habituais à nossa conexão, vamos começar então por conversar sobre esta Semana Internacional em Notícias, que mais uma vez volta a ser marcada pela situação da crise que opõe a Rússia à Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas voltou a Kiev justamente numa tentativa de conseguir um novo acordo para a exportação de cereais da Ucrânia para o resto do mundo. A Rússia impõe novas condições, tendo dito que é preciso que sejam também respeitados os direitos dos produtores russos, que também devem lançar os seus produtos para o resto do mundo. A Turquia é outro interveniente deste acordo, um acordo que deverá expirar no próximo dia 18 do corrente mês, mas que para que seja renovado é preciso que todas as partes envolvidas cheguem a acordo novamente. As partes envolvidas, voltamos aqui a lembrar, são nomeadamente as Nações Unidas, a Ucrânia, a Rússia e a Turquia. Wellington. Exatamente isso, David, que você sintetizou. E as razões para que os russos reivindiquem a possibilidade de escoamento dos produtos é natural, porque a produção é muito grande e as sanções que estão sendo aplicadas em todos os setores de atuação da economia russa, isso prejudica, obviamente, a própria produção de alimentos. Então, não podemos aqui falar sobre crise alimentar se não houver respeito ao direito de escoamento dos produtos russos. Na verdade, eu já falei isso aqui durante a semana, aqui mesmo no canal, em outro espaço. O que está acontecendo é que as Nações Unidas e os países membros da NATO, eles cobram dos russos um posicionamento que seja contrário a qualquer possibilidade de que seja consolidada uma crise alimentar, mas eles torcem para que essa crise alimentar aconteça para que possam culpar a Rússia, porque essas sanções, exatamente nos setores do agrotema, com diferentes atores, porque sem a abertura de mercado para os russos, dificilmente o problema será resolvido. Wellington, estando agora os russos a condicionar um novo acordo a esta revisão do documento, o que é que se antevê? A Rússia vai pedir que sejam levantadas algumas sanções ou que saída será possível para que se chegue a um novo acordo para a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro? Olha, Davis, para que você tenha uma ideia, os russos não podem pagar sequer o transporte. Na verdade, o transporte não pode escoar se for a partir de embarcações russas. Tudo isso encarece e inviabiliza o retorno financeiro do investimento na produção agrícola por parte dos russos. Para além disso, os russos não podem receber, porque o SWIFT ficou bloqueado para os russos. E, normalmente, são os países ocidentais que dependem dessa produção de alimentos que saem da Rússia. Então, não há como normalizar a situação sem a suspensão de alguns, pelo menos, embargos impostos aí através dessas chamadas sanções, que já estão na 10ª rodada. Agora voltar para olhar para aquilo que é propriamente a situação no terreno, no campo de batalha, na frente de combate. Wellington, o professor falou aqui dessa questão da Ucrânia que vai mostrando alguma debilidade em dar resposta ao avanço militar e dos ataques bélicos russos. Há notícias nesse momento de que esta semana Kiev, a capital, foi alvo de ataques com mísseis russos, mas é sobretudo na cidade de Bakhmut, que é o acesso principal a Kherson e também a zona estratégica ucraniana que serve de tampão,
que as forças russas então estão a lançar a sua maior ofensiva, com o grupo de mercenários do grupo Wagner a fazer ataques cerrados a Bakhmut e também essa cidade que está agora dada como sitiada. Os elementos da Wagner pedem que os populares civis e também militares ou se rendem ou deixem a cidade, ao passo que a Ucrânia vai dizendo que vai tentar resistir até ao último minuto. Ao que se pode observar é que esta semana, pelo menos, no plano militar, a Rússia teve grandes avanços e a Ucrânia está a perder. David, esse cenário ele só se repete, né? Quem conquistou 20% do território do adversário foram os russos. Então, não tem aqui nenhuma vitória expressiva da Ucrânia, além da propaganda. Eu tenho dito isso aqui e tenho parecido até que sou torcedor da Rússia aos olhos de alguns incautos, mas é uma questão de lógica, né? A Rússia domina isso aí desde as primeiras 24 horas do dia 24 de fevereiro, do unidades que estão indo apoiar o que sobrou do exército ucraniano por causa de dinheiro. O grupo Wagner é um grupo russo que se identifica como russo, é composto por russos e eu acredito que seja mais paramilitar que mercenário, mas faz parte do marketing ocidental, da imprensa NATO, chamar assim. Talvez você tenha sido contaminado por algum instante. Mas, David, a Ucrânia não tem a menor chance. Essa teimosia da NATO é apenas uma maneira de tentar estender o máximo possível esse confronto, até o último ucraniano, né? Porque quando chegar no primeiro francês, no primeiro norueguês, no primeiro sueco, no primeiro qualquer um, aí vão repensar e os acordos de paz começarão a ser ventilados de maneira mais séria nos órgãos de comunicação social, porque o que sobrou da Ucrânia até aqui, ninguém sabe sequer se terá condição de ser reparado. A Ucrânia está sendo preservada de alguma maneira, porque a intenção da Rússia não era atingir populações civis, como vimos nos casos de Iraque, de Síria, de Líbia e outros confrontos com participação de Estados Unidos e NATO. Mas se continuarem enviando armas e dinheiro para que a Ucrânia tente resistir a isso, não vai restar outro caminho à Rússia que não seja avançar, avançar e avançar. É a única chance de sobreviver, que você acabou de mencionar, porque não havia condição para que os militares ucranianos resistissem aos ataques russos naquela localidade. Por isso, como se diz, perda, ela tem sido inevitável de ser reportada por parte da imprensa, porque é algo assim absurdo. O número de mortos do lado ucraniano é realmente acima da média dos últimos meses.